Oi, oi, oi. Ai, eu adoro essas estrelinhas. Deixa eu chamar o povo para live. Olá! Eu estava chamando as pessoas. Oi, Wilson. Acabei de te chamar. Oi, Patrícia. Oi, Paulinha. Tudo bem? Ah, sabe que eu tava com saudade de fazer live, gente? Eu tô um tempo sem fazer. Descobri que eu tô com saudade de fazer live. Todos bem? Me ouvindo bem, gente? Boa noite. Diga pra mim se estão ouvindo bem, por favor. Hoje o assunto vai ser bem bacana. Eu adoro anjo. Acabei de sair de uma sessão onde a gente trabalhou anjo e estou entrando agora nessa live para falar de anjo e vai ser ótimo. Engraçado, eu acho que preciso limpar a câmera. Peraí. Melhorou? Tava achando tão branquinha. Fiquei já usando o celular. Ai, obrigada, Patrícia. Ouvindo bem, que ótimo, tá? Então, amores, eu, em respeito a quem chega na hora. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ai. Oi, Wilson, tudo bem? Em respeito a quem chega na hora, gosto de, assim, começar logo, sabe? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é se vocês têm o hábito de fazer pedidos a Deus, ou pedidos ao universo, ou pedidos aos anjos, ou pedidos. Oi, Wilson, tudo bem? Quando você tem uma questão, vamos lá. A gente tem às vezes uma questão desafiadora na nossa vida. Às vezes a gente está num momento difícil. Oi, Vanilda. E eu queria saber se vocês, no momento Oi, Vanilda, tudo bem? No momento que tá difícil, se vocês procuram ajuda no plano espiritual ou se vocês ficam querendo resolver tudo, ó, com a força do seu braço, tá? Isso é uma coisa bem importante a gente começar a tomar consciência. Me fala a verdade, tá, gente? Sim, eu tenho hábito, eu não tenho hábito. Esses dois aqui só se encontram na minha live. Vou ter que dar um empurrãozinho para se encontrar pessoalmente. Mas vamos lá, gente. Quero saber se quando vocês encontram um desafio, se vocês têm por hábito pedir ajuda ao plano divino, seja através de uma oração, seja através de uma pergunta, seja através de uma conversa. Vanilda busca. Oi, Cecília. Patrícia também. Boa noite, Cecília. Os homens, por favor, me respondam. O que é essa boquinha com coisa? Assim, Wilson, não entendi a resposta. Oi, Suzana. O outro, sim, busco ajuda. Então, meninas que... Boa noite. Gente, quem eu tô chegando agora? Eu tô perguntando assim, quando você tem um desafio espiritual, né? Não é espiritual, um desafio na sua vida, se você busca soluções no mundo divino, seja através de uma oração para um santo, seja através de perguntas para o universo,
Aliás, olha que lindo, gente, minha unha amarela. Adorei. Nunca tinha pintado a unha de amarelo. Assim. Ah, a boquinha foi sem querer, foi ótimo. Foi mandar beijo pra mim, foi nada sem querer. O braço foi você usa a força do seu braço, é isso, Wilson? Então, o que que acontece, gente? Perguntei que se você... Agora eu tô me perguntando aonde entra no Instagram. Olha só, já mandei um negócio. Eu também gostei, menina. Adorei. Se vocês usam a força do braço ou se vocês buscam a ajuda do divino, tá? Vamos lá. E aí a Cecília respondeu que sim, a Patrícia respondeu que sim, a Vanilda respondeu que sim, falta a Suzana, eu acho que o Wilson respondeu que usa a força do braço, que ele botou um bracinho, e falta o outro Wilson. Não é necessário, mas é só pra gente interagir. E aquelas que... A Suzana falta responder. E aquelas que responderam que sim, eu quero que responda assim. Tentava resolver pela força humana. Eu busco a ajuda do divino. Quando vocês buscam a ajuda do divino, vocês obtêm a resposta? É assim, Alba, eu perguntei o seguinte. Quando você tem alguma questão na sua vida desafiadora, se você busca a ajuda do divino, tá? Os santos, anjos, pessoas que se foram, tá? Bacana você isso, falar sobre pessoas que se foram. Show! Já vou falar sobre isso. O Wilson usa os dois. Eu entendo assim, busca a ajuda do divino e usa a força do braço. Beleza. Agora, aqueles que buscam a ajuda do divino, obtém resposta? Quando você já aconteceu de você achar que você não obteve uma resposta, a resposta não veio, fala aí pra mim. Só falar sim ou não, gente. Ah, sim, eu obtenho resposta. Não, não obtenho resposta. Sim, às vezes eu obtenho resposta, às vezes eu não obtenho resposta. É só falar. Sim, eu obtenho resposta. A Suzana falou, sim, eu obtenho resposta. A Alba, algumas vezes, obtenho resposta imediata, sim. Uhum. Vanilda, sim. Nem sempre. Quando não vem, acredito que virá algo melhor. Às vezes sim, outras não. Esses homens não me respondem. Eu estava esperando para ver se os homens respondiam, mas eles não responderam, eu vou em frente. Então, o que acontece, gente? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente perceber é assim, tá? Atualmente, eu tenho feito muitas umas coisas assim. Eu, Marta, decidi. Estou aprendendo a pedir ajuda. Mas eu perguntei, meu anjo, se você se recebe a resposta do divino quando você pede, tá? Então vamos lá, gente. De um tempo para cá, eu decidi andar de primeira classe. O que é isso? Andar de primeira classe na vida. Eu decidi vivenciar o melhor. O melhor. Por duas razões, tá? E eu vou falar para vocês assim. Você antigamente não acessava... Oi, Regina. Oi, Raquel. Não acessava a primeira classe? Sempre acessei primeira classe na minha vida. Sempre. Compartilhava? Não, sabe? Já viajei para Israel super bem. Já fui ao Havaí. No Havaí, fui num bar. Batendo papo com uma menina no bar. Ela me chamou para uma festa no aniversário dela, que a festa era num castelo. Ela morava simplesmente num castelo.
Aí eu até fiquei pensando quando lá no castelo, eu falei, nossa, como é que eu consegui isso, gente? Então, assim, só que eu não compartilhava sobre isso. Eu não compartilhava sobre isso. Aí você fala assim, por que que agora você quer andar... Gente, desculpa quem tá chegando, é que eu já tô indo, então eu tô dando um oi assim mais superficial, porque para não perder o raciocínio do que eu tô fazendo espiritualmente, tá? Por que que agora você quer andar de primeira classe? O que que você mudou em você? A primeira coisa, gente, se eu chego aqui e vou falar de prosperidade, vou falar de relacionamento, e eu sou um índio que mora numa oca, sem banheiro, a maioria das pessoas, eu vou falar 99% das pessoas, não ia ouvir a mensagem desse índio. E aí eu pergunto a vocês, por quê? Quem sabe me responder? Por que vocês acham que 99% não ia ouvir a mensagem desse índio? Vamos dizer que um índio veio fazendo uma live, mas ele mora lá na Amazônia, numa oca, que não tem nem banheiro. E aí ele decide fazer uma live sobre prosperidade ou sobre relacionamentos. Vamos falar de prosperidade. E ele está lá no meio de uma oca, e 99% das pessoas, porque a oca é uma casa simples, falta argumento de autoridade. Porque o referencial de prosperidade das pessoas é diferente. Vamos lá. Alba, porque a oca é uma casa simples. Wilson, falta argumento de autoridade. Suzana, porque o referencial de prosperidade das pessoas é diferente. Regina, experimentação própria. Cecília, ele não mostra resultado físico do que diz. Tá. Agora, olha que legal isso, gente. Prosperidade é uma lei. Prosperidade é uma lei. Esse é muito. A gente vai trabalhar uma questão muito importante de visão. Esse índio pode acessar a lei da prosperidade mais do que uma pessoa que tem casa, carro, apartamento, iate. Esse mesmo índio pode acessar a lei da prosperidade. Esse mesmo índio pode ensinar a lei da prosperidade. Mas o que acontece? Não é que ele não tenha, agora eu vou voltar. Não é que porque ele mora numa casa simples, é grande problema. Não é porque falta argumento de autoridade. Não é por experimentação física. Não é porque o resultado físico do que diz. É porque as pessoas são ligadas ao que elas veem. Vê. Isso aqui é importante para as pessoas. Vê. Vê. Eu vejo isso. Aí eu falo, então ok, ela sabe o que está falando. Só que ver isso não significa que ela sabe o que está falando. E é necessário o perceber. O perceber. E eu vou dar um exemplo prático agora para vocês. O perceber. Você pode perceber que esse índio, apesar de morar numa oca, sem banheiro, a alma dele entende das leis universais. A alma dele manifesta o que ele quiser, só que ele está escolhendo manifestar, viver no meio da natureza, mas ele tem potência para ensinar. O que acontece aqui no mundo físico? Vamos voltar para o mundo físico. Tem acontecido muito, não sei se vocês sabem, de mulheres que fizeram lipoaspiração, fizeram operações de beleza e morreram. Por quê? Porque muita gente tinha um papel pendurado
Eu já vi uma reportagem com um médico em São Paulo, que o médico era veterinário. Gente, veterinário, a reportagem era, o médico era veterinário. Só que ele tinha vários papéis falsos. Numa casa alucinante, porque ele cobrava muito. Os papéis eram falsos, de diplomas falsos, que ele era médico, não sei o que, especializado em cirurgia plástica, e estragou o corpo de várias mulheres, até que algumas morreram, e aí ele foi preso. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? A maioria das pessoas viram aquela casa, viram o diploma e não trabalharam na percepção. Falaram, ele é isso, ele é médico, ele é isso, porque pararam no olhar físico do que vê. E não pararam para perceber. Perceber é além do ver. É além do ver. E aí, gente, tá dando para entender? Fala aí, porque às vezes eu tô achando que tá dando para entender e não tá dando para entender. Me fala se tá dando para acompanhar o que eu tô querendo dizer. É só sim ou não, gente. Só para eu perceber se eu está sim para Suzana. Só fala, mas Paulinha, sim. Sim, perfeito. Aí, gente, pode ter um índio que não fale nada de nada, nada com nada? Pode. Mas pode ter alguém que chegue cheio de embalagem, mostrando carro, mostrando isso, que não fale nada com nada, que não vai mudar a tua vida. Só quer vender, mas tem embalagem. Por isso que é importante você se conectar com a unidade. Com a unidade. Então, gente, o que acontece? O que eu, Marta, percebi, e conversando até com meu namorado Wilson, que a gente, a 99% das pessoas, é normal isso, não vão ouvir o índio. Não me ouviam, porque eu não entrava, estou falando de mim, eu não entrava, vocês ouviam, mas a grande maioria não me dava a chance de ouvir o que eu tinha para falar, porque eu não estava correspondendo a um padrão do que eles acham que é prosperidade. Aí eu falei, opa, mas se eu quero trabalhar na iluminação, porque eu quero trabalhar na iluminação, eu quero ir muito além da prosperidade, eu quero trabalhar na iluminação, porque, amores, prosperidade não te dá garantia de você não ter depressão, prosperidade não te dá garantia de você ser feliz. Eu não estou falando que você não possa ter prosperidade, eu estou falando para você ir além, ser mais ambicioso. Andar de primeira classe é você se permitir tudo, é você não falar, isso não é para mim, mas é também poder achar que o boteco é para você. O boteco é para você como o Dubai é para você. A primeira classe de um avião internacional é para você, como você está na praia de descalço é para você. É você se permitir abraçar o todo, não a partes. Ah, isso não é para mim. Isso aqui é caro demais, não é para mim, então não vou ver. Não, isso é para você também. Isso é para você também. E entender que aí eu entendi que para eu ser ouvida, eu tinha que começar a corresponder uns padrões para a grande maioria começar a me ouvir. Eu falei, opa, então não seja por isso, eu vou ficar rica. Decidi, porque aí fica mais fácil acessar. Agora, isso, gente, muito importante. Tem alguma... Por que a gente, olha, procura isso? Papel. Não, isso não... Pelo contrário, a iluminação te dá total percepção. Nossa Senhora, isso é uma ignorância, não é ignorância no sentido. Quanto mais iluminado, mais você manifesta rápido. Quanto mais iluminado, mais rápido a tua manifestação. Lembra que eu perguntei, será que vocês... Exatamente, a real iluminação te traz todas as possibilidades. Não exclui nada, você faz as escolhas. E aí, o que acontece, gente? Mas por que a gente chega e procura a pessoa com brinco, vê aonde a pessoa está indo, vê aonde a pessoa mora, vê o diploma, olha isso, olha aquilo, porque a gente é condicionado, isso é que é importante. Ninguém está sendo o que está sendo à toa, nós fomos condicionados.
fomos condicionados pela religião, pela escola, pela comunidade. Existe uma lavagem cerebral para você cancelar a intuição, para você cancelar o perceber mais sutil e ficar olhando o corpo físico, ficar só nas evidências. E aí que você se ferra, entende? Por isso que a gente precisa criar uma conexão com o divino. É isso que é importante. Entender, começar a entender isso. Você não, a pessoa que olha, não, mas espera aí, para ela ter argumento de autoridade, eu preciso que ela tenha tal carro. Para ela ter argumento de autoridade, eu preciso que ela vá para mostre os lugares bonitos que ela foi em Búzios. Aí eu dou atenção para ela. Entendeu? Tem alguma coisa demais? Não, isso é uma estratégia. Eu estou falando da estratégia que eu estou usando. Aí eu falo, ótimo, eu vou usufruir do luxo, vou ficar na primeira classe da vida e, além de tudo, vou abrir a cabeça para ouvir. E, ao mesmo tempo, gente, olha só que legal isso, que é muito bacana. Quando eu chego com essa consciência, não é visitando os lugares, porque tudo é energia. Isso é importante. Quando eu chego e falo para vocês assim, tudo é energia, né? Já aconteceu aqui de você estarem andando na rua e ver um cachorro distante, tá? Você está distante do cachorro. E você olhar para o cachorro assim, o cachorro, sei lá, está uns 4 metros de você, 5 metros de você. Você não viu o cachorro ainda. Você olhou o cachorro andando e você fala assim, cara, esse cachorro é manso. Você sentiu que esse cachorro é manso. E aí, quando você vai chegando perto do cachorro lá, com o rabinho, você sentiu. Como é que você sentiu que o cachorro era manso? Gente, fala aí. Já aconteceu isso com você? Como é que você sentiu que o cachorro era manso? E aí, agora é o contrário. Já aconteceu também de você ver um cachorro. Comigo acontece de eu nem ir na casa da pessoa. Olha só. Já aconteceu de eu saber que a pessoa tem um cachorro na casa dela e eu falar, putz, se eu for na casa dessa pessoa, eu vou pedir para prender. Porque esse cachorro não vai bater com a minha energia. Não vai bater com a minha energia. Não vou dar mole. Já aconteceu comigo isso. Mas já aconteceu também de eu estar andando, ver um cachorro distante e falar, ih, esse cachorro tem que me ligar. Eu senti que esse cachorro era perigoso. Por quê? Gente, energia. O cachorro não fala, o cachorro não tinha te visto ou sacudido o rabo, o cachorro não tinha rosnado para você, mas o cachorro estava enviando para você a vibração dele. A vibração dele. Quando você morrer, você nesse exato momento está ouvindo a minha fala, né? Me escutando. Quando eu morrer, eu vou perder o corpo físico. Eu vou perder a fala. Mas eu não vou perder a energia. A Marta, ser infinito, não vai perder energia. Eu vou perder isso. Corpo físico. Vou perder a fala. Quando eu falo que eu escuto um ser iluminado, quando eu falo que eu escuto uma entidade, é maneira de dizer eu escuto, porque na verdade é a energia dele que emite uma vibração. E o meu cérebro humano condiciona, codifica em forma de palavras para poder passar a mensagem ou poder fazer o trabalho necessário. Mas, na verdade, eles não falam nada, porque eles estão sem corpo físico. Eles enviam uma vibração e eu, como é que eu vou dizer assim? Eu tenho esse lado que eu codifico através, como se eu ouvisse, mas eu não ouço, na verdade. É como se codificasse, eu leio a energia dele através, como se fosse uma vibração que entra. Então, povo, as energias emitem vibração, tá? Gente, vai falando se tá dando para entender. Aí, quando você tem uma questão na sua vida física, Marta, eu tô com uma questão financeira, eu tô com uma questão com meu filho, eu tô com uma questão de emprego, eu tô com uma questão de relacionamento, eu tô com uma questão da minha saúde. Qualquer área que você tiver, qualquer questão que você tiver que está sendo um desafio para você. Se você no primeiro momento se une à unidade, a unidade é o quê?
Obrigada, gente. Obrigada. Porque é legal a gente falar, gente, porque às vezes se você não entendeu alguma coisa, eu falo, né? Quando você se une a uma energia do campo maior, e quanto maior o campo, mais a visão, a percepção, entendeu? Ela vai poder te dar os feedbacks necessários e a resposta necessária. Aí eu falo para vocês, ninguém fica sem resposta. Você que não recebeu a resposta. Isso é muito importante. Quando você fala assim, algumas respostas vieram, outras não, é porque você condicionou que a resposta... Quem está chegando agora, bem-vindo, que a resposta seria tal. A resposta viria por aqui. E muitas vezes, é como se fosse assim, gente. Deixa eu falar para... Deixa eu pensar uma situação. Minha mãe, quando ficou doente, eu tenho alguns dons, eu poderia ajudá-la. Dava tudo errado. Tudo dava errado. Parecia impressionante. Conseguia salvar gente que eu não conheço. Minha mãe, tudo que eu fazia dava errado. Aí chegou um momento que eu falei, gente, ela não quer ser salva. E eu estou segurando ela. Ela não queria, na verdade, mas pelo elo espiritual, eu estava segurando minha mãe. E aí eu fui e falei, eu solto minha mãe. Permito que ela vá dentro de 48 horas. Dentro de 48 horas, minha mãe foi. O que acontece? Eu tive a resposta, mas foi a resposta que eu gostaria? Sinceramente, não foi. Mas foi a resposta mais coerente com o universo, porque a resposta do universo olha o todo. Eu, no meu papel de filha, no meu lado apegado, no meu lado que queria que a minha mãe não passasse aquilo, achava que para minha mãe o melhor seria ela se curar, ficar boa, não sei o quê. Eu, Marta, com minha visão limitada, quando eu entreguei por todo sabia que ela estava a fim de ir. Eu acreditava que a falta de resposta era um não. Não existe não para o universo. Não existe não. O que acontece é que ele entrega o melhor para você. E ele entrega o que é melhor para você. Ah, Marta, eu fui assaltada. E aí, isso é o melhor para mim? Pode ser que você estava pronta para ser assassinada. Olha só, gente. E você plantou várias coisas de luz. E você sofreu. E isso apagou a energia kármica que estava vindo a você. E você ganhou um assalto. Aí você perdeu um anel de ouro. Você ia perder a vida. Você não vê o todo, gente. É isso que a gente não vê o todo. Aí a gente fala assim, nossa, mas pode ser assim. Às vezes você sai e leva uma picada de um marimbondo, né? Ah, mas eu levei uma picada de marimbondo, que raiva do marimbondo, não sei o quê. Você não sabe se aquilo foi um grande livramento. A energia que estava vindo para você era uma energia muito mais forte. Não tinha como apaziguar tudo. Chegou só com uma picadinha de marimbondo. E a gente só quer agradecer, amores, quando tudo dá certo. A gente só quer. Muitas vezes a gente tem um ego danado, a gente que eu também tenho, tá? A gente que eu também tenho. E a gente não quer ver Deus em tudo. A gente só quer ver Deus naquilo que a gente chama de bom. Ah, impossível! Como assim Deus está na guerra? Depende do que a maioria está vibrando, gente. O que você está vibrando? Quantas pessoas querem ser infantis? O que é unidade, gente? O que é iluminação? Primeiro, grande responsabilidade. Grande responsabilidade. De falar assim, eu tenho que agir diferente. Não dá mais para ficar naquele padrão antigo. Não dá mais. Indiferente do que meu filho queira fazer, indiferente do que meu esposo queira fazer, meu namorado queira fazer, meu pai queira fazer, minha mãe queira fazer, o mundo queira fazer. Eu tenho que vibrar diferente. E iluminação não é esperar que o mundo mude para você mudar, é você saber
que você vai mudar o seu mundo. Mudar o seu mundo. Como é que você muda o seu mundo? Qual é a coisa mais importante para mudar o seu mundo? Vamos lá, o que vocês acham que é a coisa mais importante para mudar o seu mundo? Quem arrisca? Deixa eu ver aqui a hora para... Nossa, já tem meia hora, eu vou falando, me empolgo. Olha que eu comecei assim 2 minutos depois, hein? Não, mas o que é a coisa mudar a mim mesma? Mas como assim? Mudar a percepção das coisas, mudar minha vibração. Mas como é que você muda a sua vibração? Como é que você muda a si mesma? Como é que você muda a percepção das coisas? Tá, mas como é que você muda? Vamos lá. Como é que vocês acham que a gente muda? Porque beleza a gente falar, mudar a percepção das coisas. Mas tá mudando a tua vida? Não. Então tem alguma coisa que está mudando as minhas atitudes. Ah, hi Bill, how are you? And esse é um amigo meu da americano. This is my American friend. Recondicionando a maneira de ver as coisas. Show de bola. Bacana, Alba. Exatamente, gente. Percebe o seguinte. Não é só escolhendo, gente. Mudando a sintonia. Ah, this is good. I'm so happy to see you here, okay? I'm so sorry I need to speak in Portuguese because many people there here speak Portuguese. Eu olho o que estou sentindo e faço FT naquilo que eu preciso, o que precisa. O que acontece, gente? O que eu voltando falando lá? Que a gente não dá atenção para o índio, ainda que pode ser que esse índio fosse super... Thanks. Fosse super ok. Por quê? Porque fomos condicionados. Nós fomos condicionados a olhar, ver evidências e não perceber. Qual foi a grande dificuldade da minha vida? Porque eu percebia coisas que ninguém via. Então, o grande desafio que eu tive na vida é ter percebido coisas. Enquanto as pessoas estavam vendo, eu estava percebendo. Eu olhava o que estava atrás do que mostrava. E isso foi um grande desafio para mim, que graças a Deus hoje eu consigo lidar trazendo evidências. Mas eu entendo que as pessoas, a grande maioria das pessoas, foi condicionadas a somente ver, só ver, não perceber. Porque quando a pessoa fala grande, assim, eu sou de uma época muito atrás, né, gente? Assim, oi, meu amor, tudo bem? Bem-vinda. Adriana, eu tô continuando, que eu já comecei um tempo, meia hora atrás, para não perder o raciocínio. Então, eu entendo, gente, bem-vindo a todos que estão chegando, que a pessoa tinha aquela coisa assim, eu tô vendo isso, então isso é real, isso existe. Aquilo que eu não vejo, não existe, né? Porque agora a gente está mais ligado à energia, mas as pessoas não eram ligadas à energia. Então, o que acontece? Para você mudar você mesmo, você tem que mudar as suas crenças. A gente vai mudando as crenças. Mas você não pode perder também tempo ficando, porque senão você vai ficar louca, porque a gente sempre vai ter crenças limitantes, gente. Isso, você encarnado aqui, você sempre vai ter crenças limitantes. Jesus tinha crenças limitantes, Buda tinha crenças limitantes, Moisés tinha crenças limitantes. Qualquer ser que encarne aqui, o Bhagavan tem crenças limitantes, não tem como não ter, gente. Ele é ego. Ele encarnou no país, encarnou na Índia. Tem um ser iluminado, um avatar encarnado na Índia, o Bhagavan. Beleza? No que ele encarnou na Índia,
Ele pegou as crenças da Índia, limitantes. Não tem como, gente. Não tem como. Jesus, quando encarnou em Israel, pegou as crenças limitantes de Israel. Buda, quando encarnou, não sei aonde, que eu se confundo, se é Japão ou não, pegou as crenças limitantes do Japão. Então, qualquer ser, porque as pessoas pensam assim, mas como assim você é ser iluminado e dá ataque? Meu amor, você não está entendendo. Qualquer ser para estar aqui, ele perdeu muito da luz. Então, ele fica com ego também. Não tem isso como abrir mão do ego. Você não pode abrir mão do ego, porque senão você se desfaz. Você tem características, e essas características são perfeitas. São a sua assinatura energética. A sua assinatura energética. Você deve abraçar as suas características e diminuir as sombras. Só isso. Porque as sombras, as crenças limitantes que te fazem não ser a potência. Que fazem com que você permita que as pessoas te dominem. Quem te domine? Que você bote a mão da tua responsabilidade na tua vida do governo, bote a mão da tua responsabilidade na sua vida no passado, na família. A família não correspondeu ao que eu quero, então eu sou feliz pela família. Não, você é feliz porque você está escolhendo ser feliz. Porque tem muita gente que tem uma família que não correspondeu o que quer e que abandonou e ela não é feliz, infeliz. Então, gente, isso é muito importante. Eu sou, o que é iluminar? Sou eu que sou responsável pela minha vida. Sou eu. Eu não vivo num mundo que é perfeito. O mundo tem guerra, tem pessoas que traem, tem pessoas que nos abandonam, tem pessoas que matam. Isso é o mundo. E ainda assim, eu escolho ser feliz. Como ser feliz num mundo imperfeito? Tendo consciência do que é Deus. Do que é a unidade. A unidade permite liberdade, permite a livre-arbítrio, só que te chama para responsabilidade. O que é isso, gente? A criança, quando é 2, 3 anos, se você deixar, ela põe a mão no fogo porque ela não sabe que queima a mão. Então você, enquanto pai, você enquanto mãe, você enquanto adulto, tem que tirar a mãozinha dela do fogo e falar, não pode tocar aí. Aí é perigoso. Você tem que dar essa direção. Você tem que assumir essa ação. Mas depois de determinada idade, o teu filho, o teu marido, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, vão fazer escolhas que vão ter consequências que nem sempre vão ser boas. E isso vai ser responsabilidade deles. Você não pode mais assumir que eu só posso ser feliz quando meu pai agir assim, quando minha irmã agir assado. Não, você vai ser feliz se você escolher ser feliz. Eu só posso ser feliz se o meu pai for um homem de caráter. Então, se meu pai é sem caráter, eu não posso ser feliz. Aí eu vou ficar sempre contando a história. Você sabe o que meu pai me fez? Você sabe o que meu pai me fez? Você sabe o que meu pai fez? Você não sabe como é que eu me sinto. Se você ficar nessa, gente, você nunca vai se iluminar. E você vai baixar a vibração. E aí, quando você faz as suas orações, muitas vezes o divino te responde de uma maneira falando assim, querido, larga o passado. Querida, larga o passado. Acabou o passado. Você não tem controle do passado. A vida é o que é. Aceita e planta agora a sua felicidade e o seu futuro. Às vezes é essa resposta que vem, mas a tua resposta que você quer ouvir é o meu pai sendo perfeito, o meu pai me abraçando, minha irmã falando desculpa por tudo, fazendo as pazes, vivendo felizes para sempre. E não é isso que é para ser, porque não é isso que eles estão escolhendo. Não é isso que eles estão escolhendo. E a gente acha que entregar, quando a gente entrega o divino, a gente entrega o resultado. Porque o divino, gente, não é feitiço. Muitas vezes, assim, existem, assim, tudo é opção, né? Cada um tem opção de querer controlar a vida do outro, de querer que o outro vire um boneco manipulado por você. Faça isso, faça aquilo. Isso se você ficar mexendo nessa energia de primeiro só entra nessa energia quem está nessa energia, né? Assim, mas se você vai manipular o livre-arbítrio
Quando você manipula o livre-arbítrio, você sai da conexão com o divino. O divino é liberdade. É liberdade. É liberdade. Liberdade com responsabilidade. Porque isso é um grande barato, gente. A gente não quer a responsabilidade. Tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente plantou, consciente ou inconsciente. Muitas vezes a gente planta inconsciente, povo. A gente plantou em outras vidas, mas chegou é nosso. Chegou é nosso. E quanto mais lamúria, quanto mais ficar naquela mexendo na merda, sabe? Fica lá, parece que a merda tá aqui, fica mexendo. Você não sabe que eu sofri. Você não sabe que não sei o quê. Quanto mais lamúria, sabe? Pior, você vai estar naquela frequência. É entender, falar, cara, foi difícil pra caramba. Eu gostaria que fosse diferente, mas foi o que foi. Ponto! Não é vírgula, é ponto. Ponto, parágrafo. Começa uma outra história, vai para outra linha. Começa uma outra história. Vocês não ficam sem resposta, gente. Conexão com o divino não fica sem resposta, mas às vezes você acha que está apaixonado por uma pessoa e que é aquela pessoa, é aquela. Aí ora para trazer e ele vai embora. Aí fala assim, mas o divino não me respondeu. Porque não era para ser ele. Entendeu? O ciclo acabou. A gente não tem controle disso. A gente não tem controle disso, gente. E tem que se ter cuidado, sabe? Eu tenho um amigo que ele faz limpezas espirituais e ele no outro dia falou assim, caraca, eu tive que fazer uma limpeza mandando um defunto embora. Por quê? Porque a pessoa fez uma amarração para esse defunto e o cara morreu, mas continuou preso a ela. A energia ficou presa a ela. Aí ficou uma perturbação na vida da pessoa. As pessoas não pensam, às vezes, nas possíveis consequências dos seus atos. Sabe? Pensa assim, vai ser só agora, eu quero isso agora, é meu, tem que ser meu, porque tem, né? Aí entra no livre-arbítrio do outro. Mas isso pode ter consequência, gente. Tudo que você vai fazer, qual é a consequência que vai ter? Agora, 5 anos, 10 anos, outra vida, sabe? A gente fica falando, eu quero iluminação. Iluminação é muita responsabilidade. Iluminação é saber falar assim, cara, nossa, aqui para. Eu amo essa pessoa, mas aqui para. Aqui para. Aqui machuca, chega. Você dá, às vezes amor, gente, é dar chance até um certo ponto. Mas a gente não é virar capacho. Se continua, é parar. Isso é amor, porque é amor próprio. Isso pode ser com o pai, pode ser com o filho, pode ser com o irmão, pode ser com o neto, pode ser com o marido, pode ser com o namorado. Isso é importante a gente saber parar. Iluminação não é você virar capacho e abraçar tudo. Não é isso não, gente. Iluminação é ter plena consciência de que às vezes aquela pessoa está vestida de padre, é assassino, é pedófilo. Os teus olhos físicos veem a roupa, a evidência de um padre, mas a tua percepção percebe algo ali. E aí quando você não tem esse treino de percepção, você começa a trabalhar a união com o divino, trabalhar a união com os anjos. Quando? Em tudo. Não só nos perrengues principalmente, porque se você está passando um perrengue, é porque você está sem percepção e você precisa trazer luz para a situação. Quebrar, gente, essa arrogância de querer ser Deus, de querer ser o que não se é. Sabe, às vezes a gente quer mostrar uma santidade que a gente não é. Sabe? Então é muito importante essa conexão com o divino. Os anjos estão disponíveis para a gente, mas dá direção para que anjo? Por quê? Porque anjos do divino, por favor, porque tem outros tipos de anjo. Como eu trabalho, nasci, vim com dom de vida, né? Assim, eu percebo a energia e falo, opa, esse anjo não é anjo, entendeu? Não é anjo que vai, é anjo, mas não é anjo que vai contribuir comigo.
Então, mas quando você direciona, usa tua palavra para direcionar, porque isso é uma lei do universo, direciona. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, prosperará naquilo que eu designei. Você pode pedir, se coloca essa situação. Eu, nessa situação aqui, Marta, gostaria desse emprego. Eu, nos meus olhos físicos limitados, gostaria dessa vaga, desse emprego. Mas que se faça o melhor. Se você gosta de alguém, eu, Marta, gostaria desse namorado. Mas que se faça o melhor. Beleza, aí sim, porque vai se fazer o melhor. Aí esse emprego não saiu, não era para ser. Tem outro mais à frente te esperando bem melhor. Esse namorado não saiu, não era para ser. Tem outro mais à frente te esperando bem melhor. Aí quando por isso que a gente tem que entender que a gente acha às vezes que a gente não foi respondida. Não é que não seja um não, é que a resposta está vindo. Às vezes a gente tem que deixar um vazio para o novo entrar. Solta o passado, gente. Quem vive de passado é museu e arqueólogo. Solta o passado. Você quer mudar? Esteja no momento presente. Condiciona a sua mente. É importante também, tá? Nós viemos criando a nossa vida de um padrão. A gente precisa criar um novo padrão. Eu, você e todo mundo. A gente vive numa realidade, né? Assim, quando a gente vai para uma nova realidade, quando eu fui lá numa festa no castelo, eu tive um choque de realidade. Porque era muito diferente. Dá um tch na cabeça. A cabeça faz assim, né? Ah, obrigada, meu amor. Então, assim, gente, a gente precisa entender que essa iluminação, por exemplo, eu, nesse atual momento da minha vida, estou escolhendo andar de primeira classe. Então, eu escolhi. Antes da primeira classe chegar, eu já escolhi. E vou atrair tudo que vai alinhar. Para que propósito? 2 propósitos. Estou sendo muito sincera. Primeiro, eu quero curtir o luxo. Quero me permitir curtir o luxo. E quero, com isso, mostrar às pessoas. Eu cheguei até aqui, você pode chegar também. Aí, a maioria das pessoas que são ligadas ao que elas veem vão ficar receptivas ao que eu tenho que falar. Mas eu tenho plena consciência do que eu tenho que falar, já tem muito valor, mesmo sem eu ter nada. Porque está alinhado com o divino, mas eu compreendo, sem raiva nenhuma, que as pessoas estão condicionadas a ver. Então, elas precisam ver para ficarem abertas, para começarem a ser direcionadas por perceber. E assim, gente, quando você se ilumina, quando você começa união com essa unidade, isso é muito importante. O seu caminho é o seu caminho. Eu não vou falar qual é o seu caminho. O que você quer? Porque isso é muito importante, gente. Nesse momento eu quero andar de primeira classe. Eu resolvi. O cara lá que eu falei que era o índio alinhado, que tá na oca e tá tudo bem. Porque é a liberdade de ser o que se quer ser. É a liberdade de ser o que se quer ser. Se amanhã eu experimentar, agora eu tô beleza de primeira classe, agora eu quero ficar na oca. Agora eu quero ser só pescadora, quero ficar na praia pescando. Então, assim, gente, é essa liberdade. O que você vai querer ser? Eu não sei, mas eu sei que quando você se alinha, você pode experimentar o ser e, acima de tudo, ser feliz. Gente, nada para você, a não ser aquilo que você acha que para você. O que está te ferindo não é o que fizeram com você. O que está te ferindo é a história que você conta sobre o que fizeram com você. O que está te parando não é governo, é o que você conta sobre o governo. O que está te parando não é a traição que você sofreu, é o que você conta sobre a traição que você sofreu. Pega de volta teu poder, pega de volta a tua responsabilidade. Deixa de ser criança da consciência e seja adulto da consciência. Adulto, você não precisa de um pai mais, de uma mãe mais. Você precisa assumir tua responsabilidade, assumir tua conexão. Quando você errar, fala, ui, errei, fiz uma merda grande aqui. Recomeça.
Levanta a cabeça e fala, nossa, errei. Plantei isso aqui, nem sei como é que eu plantei isso. Recomeça a partir de agora. Entende? Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou formar um grupo no Telegram. Assim, até esse amigo meu que mandou o defunto embora. Mas a prosperidade, segundo a visão do índio, pode se tornar chefe da tribo. Na verdade, ele pode ter o que ele quiser. Porque quem está na unidade manifesta com muita facilidade o que quiser. Mas aí o que acontece? A alma dele nasceu ali por uma razão. Ele tem um propósito ali, sabe? Ninguém está onde está por erro, gente. Ninguém está onde está por erro. Não existe erro. Ninguém que está na guerra, nesse exato momento, está por erro. Ninguém está onde está por erro. Está por afinidade, tá? Está por aprendizado. Nós, enquanto visão física, falamos assim, nossa, isso é a pior coisa que existe. A gente não sabe qual é a nossa parte, fazer a paz. Qual é a nossa parte? Estar em paz. A nossa parte número 1, nesse atual momento, é estar em paz com nós mesmos. Porque não adianta você querer a paz do mundo ficando em guerra com você. E o que é estar em paz com você? Aceitando a sua vida como ela é. Aceitando toda a história da sua vida. Não querendo mudar a história da sua vida para você ser feliz. Aceitando tudo. Se você sofreu abuso, aceitando o abuso. Se você sofreu traição, aceitando a traição. Se você sofreu abandono, aceitando o abandono. Se você sofreu, sei lá, coisas horríveis, aceitando. Não é ficando passivo, mas aceitando que essa foi a sua história. E a partir daí fazendo uma nova história. A partir daí. Ah, mas eu não entendo por que isso aconteceu comigo. A gente não precisa entender tudo para mudar. Você come no almoço, uma parte vira cabelo, outra parte vira unha, outra parte vai virar cocô e xixi. E você não entende como acontece, mas acontece. Então você não precisa entender tudo para mudar. Você precisa tomar a decisão de ser feliz. E ser feliz é você entender que a vida é o que é. Nem sempre é o que você gostaria de ser. A vida é o que é. O que você vai fazer aqui e agora, nesse atual momento? Eu gostaria que não tivesse guerra? Gostaria. Eu gostaria que não tivesse fome? Gostaria. Mas a vida é o que é. O que eu posso fazer aqui e agora? Eu posso ensinar sobre conexão. Eu posso ensinar, você está vendo algo? Beleza. Mas pergunte, divino, isso é verdadeiro ou é ouro falso? Divino, isso tem uma contribuição para mim ou é só embalagem? Pergunta. A Marta é uma contribuição para mim ou só embalagem? Porque hoje, amores, o que é contribuição para mim hoje, daqui a 5 anos pode não ser. Por quê? Porque a gente evolui. A gente, graças a Deus, evolui. O que eu estou criando de limpeza de criança, comandos, hoje eu estou falando assim, eu escolho andar de primeira classe no mundo. Esse é um comando que eu estou dando. Isso para mim significa N coisas, tá? Eu tenho dado esse comando para mim. Eu escolho primeira classe. Eu escolho primeira classe. Daqui a 5 anos, eu posso dar um comando completamente diferente. Porque a minha consciência mudou, o mundo está precisando de outras coisas, as pessoas que eu estou acessando estão precisando de outras coisas. Então, tudo vai depender de um contexto. É isso que a gente tem que entender. Não é porque você usou uma ferramenta no passado que você tem que se agarrar naquela ferramenta. Não é porque você desejou algo no passado, você tem que se agarrar a esse algo. Você tem que ver o que a vida está pedindo de você. Entende? Então, não tenha medo de abrir mão do passado. Não tenha medo de deixar morrer partes suas, sabe? Que não são mais importantes, estão impedindo você de ser feliz. Então, revê isso, gente. Que partes precisam morrer para eu ficar um adulto? Que partes eu estou teimando em me fazer infeliz? Às vezes a gente tem me fazer infeliz contando as mesmas histórias. Deixa o passado no passado, gente. Mas isso é claro que é a escolha de cada um, entende? Então, amores, eu vou fazer um grupo fechado no Telegram.
E esse grupo, vou trabalhar de uma maneira diferente, tá? Vai ser mensal, você pode ficar o resto do ano comigo, ou você pode ficar um mês, ver se você gosta e vai embora. Eu pretendo fazer assim, uma vez ao mês, uma limpeza energética. Qual limpeza energética? Vai ser votada. Ah, a gente vai limpar financeiro, já vai limpar afetivo ou vai limpar espiritual? Vai ser votado pelo grupo de pessoas que estão lá, tá? E, ao mesmo tempo, vai ter ensinamentos 2 vezes ao mês. Nesse ensinamentos, 2 vezes ao mês não, 2 vezes na semana, nesse ensinamentos com coisas práticas. Como a gente criar conexão para nossa casa, como a gente perceber se essa energia é favorável, como a gente se conectar com os seres de luz, porque não são só os anjos que são seres de luz, como a gente se conectar com os espíritos da natureza, que são uma grande contribuição para a gente, sabe? Então, o trabalho vai ser assim, vai ser pago mensalmente. Eu vou começar dia 10, quinta-feira que vem. Eu vou formar esse grupo no Telegram. Eu vou cobrar R$100 por mês. E se você sentir o chamado, você vem. Todo dia 10, a pessoa tem que pagar para mim. Caso a pessoa não pague, eu vou falar, você quer continuar no grupo? Porque o que acontece? Quando eu tiro alguém do grupo, gente, a pessoa não pode entrar de volta. Então, eu estou botando dia 10 porque a maioria das pessoas receberam dia 10. Então, eu vou estar sempre trabalhando assim, durante 2 vezes na semana, no mínimo, eu vou estar fazendo um trabalho relacionando, sempre de diferentes áreas da vida e um de limpeza espiritual numa determinada área que a gente vai votar, tá? Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta do trabalho ou de alguma outra coisa que eu falei aqui. Deixa eu ver, tem 3 minutos para falar com vocês. E sobre essa conexão com os anjos, ah, sim, verdade. É que eu fiz um curso de conexão com a casa, sabe? E teve umas coisas bem bacanas. Tinha uma moça, a Sueli, ela não está aqui hoje, ela tinha uns móveis para vender e ela botava preço baixo, ela botava isso e aquilo, ela ia mudar e não queria levar esses móveis. Aí eu falei assim, você conversou com os móveis? Aí ela falou, não. Eu falei, então, agradece aos móveis, conversa com os móveis e pergunta aos móveis por quanto ele quer ser vendido. E foi engraçado que os móveis queriam ser vendidos de maneira mais cara. Aí ela falou, cara, mas os móveis podem ser vendidos de maneira mais cara. E nisso que ela estava conversando comigo, me veio assim, Facebook. Aí eu falei, olha, bota anúncio nesse valor no Facebook, naqueles lugares assim. Foi R$100, vai ser R$100 por mês, amor, tá? O grupo vai estar acontecendo todo mês, vai ser um mês assim, mas vocês podem entrar, experimentar e decidir se querem ficar ou não. R$100, tá? E aí, gente, ela achou a loja, conseguiu vender, foi tudo certinho. Então, a gente pensa assim que esse mundo mágico não existe, mas existe. E está disponível para a gente, mas a gente tem que praticar, sabe? Quanto mais praticar, você vai falar assim, nossa, mas coincidência. E praticar principalmente nos momentos que você... Por exemplo, quando eu estou com raiva, eu brigo com o mundo espiritual. Eu lido com o mundo espiritual, gente, como se fosse uma pessoa. Ele sabe que eu estou com raiva dele, porque às vezes eu estou com raiva dele. E aí, eu vou chegar e falar, eu amo vocês. Eu falo, cacete, eu tô com uma raiva de vocês, não quero mais acessar vocês. E assim, e tá tudo certo, amores, porque eles são amor incondicional. Coisa que a gente não é, nem eu sou amor incondicional, sabe? Então, assim, é muito bacana você começar a ter essa relação íntima. E você vai perceber, por exemplo, o dia que eu fui assaltada, tá? Eu acordei e falaram assim, vai de táxi pro trabalho. Aí a minha mente lógica resolveu entrar, eu super ouço a minha intuição, mas a minha mente lógica resolveu entrar e falou assim, cara, mas eu acordei mais cedo, tô saindo no tempo, por que eu vou de táxi, gastar dinheiro com táxi, se eu posso ir a pé? Fui a pé, fui assaltada, entendeu? Aí às vezes a gente não viu todo, a gente não tá conectado. Aí, em vez de eu ficar com raiva, eu entendo que eu fui teimosa, não ouvi minha voz, que poderia vir uma energia maior e foi só um assalto. Aí eu começo a entender isso e agradeço. Ah, eu fiquei... É um infortúnio, eu agradeço? Agradece. Gratidão sempre, gente. A gente não sabe o que vinha por aí muito mais forte. Eu mudei minha vida depois que eu fui atropelada, sabe? Eu passei a agradecer muito. No momento que eu estava estendida na cama,
cheia de dor, eu não sabia do que seria meu futuro. Eu resolvi não lamuriar. E isso só mudou minha vida. Então, assim, às vezes a gente precisa de um sacode, sabe? E nesse sacode, a vida se abre um portal tão melhor, tão mais grandioso, grandioso mesmo, que a gente nem imagina na hora que o sacode acontece. Na hora que a gente está passando o perrengue, a gente não vê lá na frente a grande bênção que está sendo preparada naquele perrengue, sabe? Então confia, gente, confia. Galera, super gratidão. Quem se interessar, fala comigo que dia 10 está chegando. Deve ter uma live, outra por aí acontecendo. A próxima eu não acho que eu vou fazer com os anjos, eu vou fazer com outro ser de luz. Eu trabalhei ano passado, 21 dias com vários seres de luz, eu acho que eu vou fazer com outro, bem legal, pouco conhecido, para a gente ver isso, sabe? Que os seres de luz estão disponíveis aí para a gente. Basta a gente acessar. Marta, precisa ter dom? Não. Precisa ter dom para ancorar a energia. O que é ancorar a energia? Eu pego a energia deles, puxo e fica aqui enquanto eu estou fazendo trabalho. Depois eu libero. Isso precisa ter dom. Agora, para falar, não precisa ser perfeito, não precisa ser bonzinho, pode transar, pode comer carne, beber, fumar, pode tudo. Eles estão disponíveis a ouvir vocês, porque eles são luz, tá bom? Então, gratidão à presença de cada pessoa aqui também, de coração. Sou muito feliz de ter vocês aqui comigo. O que adianta a gente ter dom e não ter ninguém para falar, né? E, gente, começa hoje, amanhã, tem um desafio falando, coloca isso na mão de Deus. Qualquer que seja o seu desafio, fala na mão de Deus, coloca. Fala assim, eu gostaria dessa resposta, mas que seja feita a vossa vontade, porque às vezes vem algo tão grandioso para vocês, amores, acredita, tá? Um super beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Ai, caiu.